que nós tínhamos quando a gente saía em campo. E, então, eu quero abordar um pouquinho mais com vocês, porque esse elemento 4, observação de tarefa, né, vai de encontro com aquilo que a nova NR1 trouxe para nós, a partir do ano que vem, quando ela fala de PGR. Porque dentre vários itens que nós precisamos contemplar no PGR, tem a questão de identificação e avaliação de risco. O que eu vejo que para nós vai ser mais dificultoso é a questão de como definir um critério. Eu acho que, inclusive, eu vejo para mim isso como uma dificuldade. Por que eu vejo que para mim é uma dificuldade? Deixa eu explicar. Na Dreyfus, tudo bem, eu sabia todos os critérios dos riscos pelos quais, né, nós tínhamos criado no procedimento. Porque para nós os riscos, as instalações, as atividades não mudavam. Beleza. Mas, por exemplo, como que eu vou definir para a minha prestação de serviço? Será que eu vou definir por estabelecimento? Eu vou definir por segmento? Porque a norma estabelece que as questões de identificar perigo e avaliar risco, isso tem que ser por risco. Tem que ser por risco. Né? E aí são todos aqueles riscos que a gente já sabe. Isso, nós vamos ter que esquecer. A partir do ano que vem, nós vamos ter que esquecer essa questão de riscos ergonômicos vai só em laudo ergonômico. Não. Vai entrar no PGR. Tem que ligar para o André. Isso. Só que tem um detalhe, né? A NR1, junto com a 17, que está sendo revisada e tal, tem um lance bem interessante lá, né? Que você tem todo um levantamento de dados preliminares. O que isso quer dizer? Se na tomada de decisão, né, lembra que nós comentamos lá atrás, o PGR ele vai se limitar e se reduzir em 2 itens. É que a hora que a gente entra nesses itens, né, o primeiro item ele é bem complexo, né, que é o inventário de risco. O segundo item é o plano de ação. Né? Então, o que a NR1 ela fala? Se a gente tiver condições de estabelecer os planos de ações decorrentes dessas análises prévias, né, e se na análise do profissional ele entender que não precisa de um laudo ergonômico, não vai ser feito o laudo ergonômico. Só que, né, a gente tem que olhar para isso de várias formas. Por exemplo, eu não sou profissional da área de saúde pertinente às questões de ergonomia. Até onde que eu devo ir no sentido de assumir o pepino e falar, não preciso de laudo ergonômico. Né? Então, eu tenho que ter um cuidado com isso. Né? Então, assim, eu não vou dizer para que vocês não contemplem as questões ergonômicas. Tem que contemplar sim. E nós cansamos de falar disso já. Né? É fácil você olhar para uma cadeira, é fácil você olhar para uma mesa, ver se está atendendo ou não. Né? Mas e as questões pertinentes? As fatores relacionados ao trabalho em si? Né? As questões lá, por exemplo, né, que dizem respeito às partes cognitivas, né, interpessoais, as questões lá psicossociais, né? Então, isso é complicado, cara. Né? Mas assim, ó, de novo, tá? Eu gostaria com que vocês olhassem para essa estrutura e, de repente, assim, ó, tirasse proveito dela ao máximo que vocês quiserem, ao máximo que vocês puderem. Né? Me contrataram para fazer um serviço. Beleza, tudo aquilo que a gente está comentando aqui, daquilo que a gente tinha de forma integrada e que funcionava muito bem, graças a Deus, né? O que eu posso pincelar daqui? O que eu posso pescar daqui para poder utilizar? Né? Aí fica a critério de vocês. Se vocês analisarem, por exemplo, aqui, ó, aquilo que a ISO traz de forma muito forte, inclusive tem um item lá aqui na parte introdutória da ISO, ela traz lá assim, ó, fatores para sucesso, né? Fatores que devem ser atendidos pela organização para que ela tenha sucesso, né, no sistema de gestão dela. Dentre várias conotações que ela traz, uma delas, e aí vai de encontro com aquilo que a Dreyfus ela sempre pensava, né, todas as conotações eram nesse sentido e tudo mais tal, era colocar o elemento 1, que é esse que está no meio, né, como sendo o elemento central e focal para desenvolver, né, e dar todas as condições para que os outros elementos possam ter as suas atuações, né, deliberadas, vamos dizer assim, autônomas, né, sem ficar dependendo tudo mais tal. Então, quando nós falamos de política, né, então, deixa eu ver onde está a política aqui, ó. Isso aqui é alguns compromissos. Cadê a política? Eu passei da política, não passei? Aqui, ó. Então, olha que interessante. O elemento 1, né, que era um elemento nos quais os focos eram em cima dos diretores, dos gerentes, dos supervisores, dos coordenadores, enfim, toda a chefia,
né? Se cobrava muito deles essa questão de como eles lidam com a parte de segurança, porque assim, pessoal, ó, qual que é o foco do sistema, né, quando a gente olha para essas pessoas, né? E quando eu falo essas pessoas, são realmente os diretores, os gerentes, né? É aquilo que a gente sempre falou e não é a primeira vez que eu vou falar, né? O líder, ele tem o papel tanto de conduzir a liderança por si só, lógico, tem momentos no qual ele tem que ser chefe, ter linha dura, ser linha dura, ter a voz ativa e tudo mais tal, né? Só que o papel, a prerrogativa maior dele nas questões de segurança, assim, na gestão como um todo, né, é ele dar vazão a todos os processos que existem, que são coerentes, né, ao sistema de gestão. Então, assim, quantas situações você tem lá, por exemplo, de pessoas que precisam fazer certos tipos de trabalho, mas não são capacitadas, né? A questão é, os chefes das áreas, por exemplo, eles têm as prerrogativas de, junto com o técnico de segurança, né, verificar lá um planejamento para que eles possam, de repente, reprogramar esse serviço. De repente eu não tenho ninguém que seja capacitado para conduzir uma empilhadeira. Não, mas eu preciso tirar isso aqui daqui de qualquer forma. Beleza, mas e aí? A questão é, vamos permitir com que alguém que não tenha capacitação pegue essa empilhadeira? Ou vamos ter um tempinho maior, espera, deixa o serviço parado lá, até que alguém que tenha capacitação possa nos ajudar. Então, assim, isso está na mão do chefe, está na mão do encarregado, né? E isso pode ser feito de várias formas. A conotação que se dá é assim, por mais que alguém adote os controles, não, mas eu preciso retirar esse pallet daqui, igual aquela bombona que eu mostrei para vocês, eu preciso retirar essa bombona daqui, porque vai ter auditoria, que não sei o que, tudo mais e tal. Beleza, mas aí se você permite com que alguém que não tenha capacitação dirija a empilhadeira, você pode ficar ali acompanhando, você pode ficar ali no pé do operador, falar, pelo amor de Deus, acende o farol aqui, nossa, já coloca o cinto, cuidado com aqui, não deixa ninguém chegar perto, beleza. Você, né, você se protege de tudo que pode acontecer ali. Tranquilo, até aí tudo bem. Né? Mas a conotação que dá é que você permitiu com que uma regra da empresa, que é uma das diretrizes de ouro, né? Só conduzir maquinário, quem tem a capacitação e tal, você permitiu com que essa regra fosse quebrada. Então, assim, sabe aquelas conotações, por exemplo, assim, eu vou falar para vocês algo que aconteceu comigo uma vez, né? Que o meu gerente gostou. Eu vi que o semblante dele, a cara dele, ele gostou. E ele era muito estratégico para isso. Teve uma vez que na recepção de fruta, o pessoal ia fazer um serviço lá. Eu não lembro que serviço que foi. Mas assim, eu não lembro se foi um caminhão que quebrou em cima da rampa e a gente precisava tirar ele de lá. Eu não lembro o que foi. Eu não lembro. O pessoal eles queriam tomar uma atitude de querer tirar o caminhão logo para poder liberar a rampa logo, né? Que era uma atitude que não era tão segura assim. Era uma situação que eu não lembro se eles iam puxar com um cambão, eu não lembro o que eles iam fazer lá, né? Mas o que aconteceu, por exemplo? Eu, Renatinho e tal, nós vimos que nós não íamos ter outra saída, né? Daquele jeito, ia ter que ser feito, né? Da forma como eu estou dizendo, com as outras, né? Com as demais precauções aí sendo tomadas. Ninguém por perto, a rampa bloqueada, né? Ninguém na linha de tiro ali, caso o caminhão ele perca freio, enfim, né? Algumas precauções foram tomadas. Mas eu fiquei enrolando, eu e o Renatinho ficou enrolando, não fez na hora, não fez nem na parte da manhã, nós só fomos liberar essa atividade na parte da tarde. Beleza, tranquilo, mas fez, até de noite fez, tá? Graças a Deus, né, tudo deu certo e tal. Aí o Kawashi me perguntou, você não deixou a atividade lá, você não deixou o Toninho fazer atividade lá? Falei, não, Kawashi, deixei sim, mas deixa eu te explicar, da forma como eles queriam fazer, era algo que era muito inseguro, e eu quis mostrar para ele que por mais que não fosse tão completamente seguro assim, a gente demandaria um tempinho maior para se planejar e para pensar. Tanto é que a atividade foi feita com tudo aquilo que nós conseguimos pensar e adotar, e nada aconteceu. Sabe, tipo assim, então, essas conotações que a gente tem que dar. A política de segurança, olha aqui, ó, eu falei para vocês, a ISO determina que a gente tem que ter uma política. Não necessariamente o escopo do sistema de gestão ele tem que estar definido e documentado, né? Mas, por exemplo, assim, ó, a política de segurança é o carro-chefe do nosso sistema. Eu já falei para vocês,
né? A pior forma que se tem de ter uma política, a pior forma que eu entendo, é por conta de exigência de cliente, é por conta de exigência de certificação. É lógico, né? Até então, para quem não tem uma política, se vai pensar em certificar, dentre várias coisas que o teu consultor vai te indicar, né? Já entra como um plano de ação, você ter uma política. Você vai ter que desenvolver política. Não vai ter jeito, né? Então, eu coloquei em vermelhinho aqui, ó, para que vocês possam estar lendo depois, né, como que a gente divulgava essa política, quais eram os locais que tinha um quadro, né? Então, olha que interessante, né? Até por questões de qualidade, não poderia ser quadro de madeira. E a gente também não poderia, né, ter isso na fábrica, né, por conta de regras de qualidade. Aí era só acrílico, tudo bonitinho, tal, divulgado, né? Então tinha várias situações onde, né, olha que legal, né? As ações elas tinham que se cruzar, né? Então eu vou pensar em divulgar política, eu vou comprar um quadro de madeira e vou divulgar na fábrica. Aí vem um cara de qualidade e fala assim, ó, bonito, agora você vai ter que tirar tudo isso aí e trocar tudo, porque nós não podemos ter madeira na fábrica. Olha que interessante, olha o pensamento nosso. Por isso que eu quero ter uma aula com vocês, hoje não, mas eu quero falar um pouquinho mais, né, sobre o que nós devemos saber de qualidade, porque eu cansei de falar para vocês nas integrações, né? Se a gente pegasse integração de safrista, era geralmente integração que se fazia em 3, 4 dias, uma semana toda. Aí, nesse momento, nessa circunstância, lá tinha os caras de qualidade que ia falar de qualidade. Mas, ó, você fazia ao longo de todo o ano, né? Ao longo de todo o ano, você fazia lá uma integração spot. O que é uma integração spot? Uma integração fora do ritmo normal. Né? Você contratou um para o RH, contratou um para os suprimentos, contratou um até para a produção e tal. Né? Mas você fez a integração. Aí você faz lá um dia de integração, meio-dia e tal. Nesses momentos, é muito normal com que o pessoal da qualidade acabe não se envolvendo. Né? Principalmente quando essas contratações se deem no momento de safra. Né? A fábrica funcionando, o bicho pegando. Né? E aí o que acontece? Todas as questões lá que diz respeito à fábrica como um todo, manutenção, salvo, lógico, né? Eu vou contratar alguém que seja mecânico. As questões procedimentais, né, inclusive de instruções de trabalho e tudo mais, da área, quem ia pegar esse cara depois para poder abordar isso na integração, dar um treinamento, aí era o chefe da área. Né? Mas, por exemplo, a gente tinha que falar de regra de qualidade, a gente tinha que falar do que podia, do que não podia, os locais que se fosse adentrar as regras específicas tinham que ser atendidas, não pode barba, não pode aquilo, por conta disso, sabe? Então, tipo assim, são regras de qualidade que o técnico de segurança tem que saber, não tem jeito. Se eu pegar a soft aí, o Soneca, o Douglas faz integração e a Renata sempre faz integração ou tem integração que o Douglas faz sozinho? O Douglas faz sozinho. Então, aí Os ele dois, na não. verdade, faz. A Renata faz, o Douglas faz. Cada um faz no seu setor. Então, mas não tem integração que o Douglas acaba falando de qualidade ou sempre quando tem que falar de qualidade é só a Renata? Não, na verdade ele comenta pouco, porque sempre quando tem que falar de qualidade é a Renata. Tá, mas isso não quer dizer, por exemplo, que se ele tiver que fazer uma integração, ele não. Se a Renata não puder falar alguma coisa assim, a pessoa não vai entrar sem saber de qualidade. Ele vai falar, não vai? Ele sabe, mas ele sabe falar, mas geralmente ele passa para Renata. Uhum. Mas Não, ele já beleza. falou, ele fala. Não, beleza. Assim, nós temos que se inteirar, nós temos que saber disso, né? Então, além de conhecer as nossas, as nossas áreas, conhecer essas áreas também de qualidade, né? Tudo isso que diz respeito à atuação da empresa como um todo, né? Voltando um pouquinho para cá, ó, esse papel aqui da liderança administração, né? Ela era, dentre vários sentidos, não só vamos dizer assim, acompanhadas, né, no sistema, mas nós tínhamos até, inclusive, documentos pelos quais, né, se dava a conotação de participação desses líderes. Por exemplo, assim, ó, quer ver? Cadê que eu mostrei para vocês aqui, ó? Então, aqui, ó, nós tínhamos esses banners, onde, assim, os gestores, eles firmaram os compromissos. Tudo bem, deixa eu explicar para vocês o que foi feito. De repente, vocês olharam para isso e não entenderam muito bem, tá? Mas eu vou dar um exemplo do que foi feito, para que, de repente, vocês... Inclusive, eu fiz questão aqui, ó. Inclusive, eu fiz questão aqui de destacar, aqui, ó. Lembrando que
É que eu tô olhando aqui pelo WhatsApp, ó, e o Marquinhos tá me chamando aqui, depois eu respondo. Marquinhos, tô na aula, agora não dá para te atender, bichão. Eu combinei com ele às 20 para as 10 de fazer um teste, ele não tava, então, ó, aqui, ó. Lembrando que esses compromissos podem ser firmados em CIPAT, né, de forma que visualmente sejam assinados para ter uma maior credibilidade, né, em relação ao atendimento das normas de segurança. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que nós fazíamos lá na Dreyfus, tá? Isso começou, eu não lembro se foi em 2012, 2013, tanto é que se vocês olharem aqui pro logo da Dreyfus, ó, os primeiros banners que surgiram ainda tinham o logo antigo, ó. Então, depois que mudou, né? Mas aí, qual que era a estratégia? A estratégia era assim, ó, como que nós vamos colocar os nossos encarregados no palco para que todos possam estar vendo eles falarem e dar a conotação de que a segurança para nós é tão importante que o primeiro a conduzir de forma segura, né, a primeira a falar de forma segura é o chefe. É o chefe. Então nós pensamos em ter o quê? Nós pensamos em ter um banner. Vocês podem fazer isso na empresa de vocês, tá? De repente, por exemplo, assim, ó, eu tô olhando vocês atuando no mercado, eu tô vendo lá um mazoco, uma calça, camisa para dentro, assim, bonitinho, todo limpinho, que ele não gosta de se sujar, vai ser um técnico fresco pra caramba, né? Então, imagina assim, ó, eu tô vendo um mazoco lá, começando a trabalhar na empresa, beleza, aí vai ter CIPAT, né? Então, a CIPAT não é assim, né? Semana que vem vamos fazer uma CIPAT? Não é assim, caramba, né? Você vai ter planejamento, de um ano para o outro você já vai saber, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem definir assim, igual nós fizemos, ó, dentro de cada setor, eu tenho 7 setores, beleza. Então, vamos lá. Dentro de cada setor, vamos conversar com o pessoal para que eles mesmos dê a opinião deles sobre o que de segurança nós podemos firmar como compromisso, né? Por isso que aqui chama esse banner é um banner de compromisso, aqui, ó. Ó, é nosso compromisso. Então, esse banner era do setor da recepção, da ultração, UF e evaporadoras. Por que é um banner que pega esses 4 setores? Porque como era dividido por mini negócio, o mini negócio era, o nome dele era Produzindo Segurança. Né? Era o nome do mini negócio. Então, assim, ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem, de forma bem antecipada, né, bem antes da CIPAT e tal, né, mas vocês podem lá, por exemplo, junto com a gerência, apresentar essa proposta para que eles entendam qual que é o teu pensamento, direitinho e tal. Assim que ficar muito claro, né, vai ter as autorizações e tudo mais tal, e junto com o chefe das áreas, vocês podem definir, né, para escuta. Então, a ideia é com que a gente tenha a ideia, né? Então, já deixa isso bem claro. Eu gostaria de ter com que vocês fossem, na hora de conversar com algum chefe, com algum gerente, algum diretor, primeiro que é legal com que vocês, com antecedência, procurem conhecer o perfil desses caras. Procurem conhecer o perfil. Tem gente que não adianta você tentar explicar a teoria da relatividade, não, que ele quer saber, ó, não, mas peraí, o que você quer? O que você está querendo? Quanto é? Quanto custa? Para quando é? Acabou. É igual a gente, né? Quero comprar um sofá, é marrom, com costura, assim, não, quanto custa aí? Tal, não, tá bom, então compra. Acabou, né? Então, mas tem alguns que gostam de escutar a teoria, por que acontece, de onde surgiu, por que veio primeiro, de repente, galinha ou ovo, né? Então, eu peço para que vocês tenham esse jogo de cintura de conhecer, beleza. Qual que é a finalidade? A finalidade é que, na CIPAT, vocês tenham algo igual nós tínhamos na Dreyfus. Então, só para vocês entenderem o que nós fizemos. Eu não lembro se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu tentar navegar aqui um pouquinho, né? E Safety Day. Não sei se eu votei isso no Safety Day. Eu votei em CIPAT. Peraí. Aqui, ó. Vocês conseguem ver a foto aí, né? Sim, sim. Essa foto, isso, melhorou. Então, por exemplo, assim, ó, esse aqui é o André, encarregado da fábrica, né? Que ele, né, nas divisões que nós fizemos, ele teve a fala dele em relação aos compromissos. Deixa eu pegar alguma outra aqui.
Rapaz, eu ia falar um negócio aqui, mas eu tô em casa. Ó, o colega do Gustavo aí. Aqui, ó. Pronto, ó. Eu não lembro se esse aqui de costas sou eu. Acho que era sim. É magrinho, rapaz. Que saudade. Ó, então vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o banner do compromisso da segurança. Não dá para ver. Vamos ver se tem alguma outra foto aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um banner. Então aqui nós tínhamos um encarregado da expedição, encarregado da ração, supervisor da caldeira, líder da ração. Esse aqui era o gerente. Quando eu falava do gerente japonês, eu canso de falar dele, é esse aqui, o Kawashi. Deixa eu ver. Aqui o Edson falando. Olha que legal. Então, ó, no fundo, sempre a política sempre estava em todos os eventos, né? A política, que é aquela mesma política. O que teve de diferente de política, se vocês olharem, quer ver? Aqui, ó. Se vocês olharem para essa política não tem embaixo aqui, ó, as assinaturas. Porque do tempo que eu trabalhei na Dreyfus, ela teve umas 3, 4 atualizações. A última, a mais atual, era essa, no qual ninguém assinava. Ninguém. Mas essa aqui, se vocês analisarem, ó, essa aqui é a política aqui no fundo, né, tal. E no fundo, dá até para ver, ó, o gerente, essa aqui é a assinatura do Kawashi, o Fábio Saad, que era o gerente no Arflatan, né, que a América todinha ele tomava conta, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. E tinha aqui, ó, eu não lembro de quem que é a assinatura. Esse aqui é do presidente. Era um presidente que ficava em Genebra. Mano, nem sei quem que era o presidente naquela época. Tá, então, assim, ó, deixa eu só voltar. Ó, cacete, não era isso que eu queria fazer. Oi, rapaz, eu tô gravando e falei cacete. Pera aí. Cadê aquela assinatura aqui, ó. Então, vamos pensar um pouquinho de parte bem prática, tá? Vamos pensar um pouquinho de forma bem direcional. Eu tô vendo vocês numa CIPAT, eu estou pensando na CIPAT, mas pode ser em algum outro evento, né? Mas eu estou vendo vocês numa CIPAT, olhando para esse cenário e vendo vocês conduzir isso com os chefes de vocês. Tudo bem, né? Que se eu for atuar numa empresa onde essa cultura não esteja bem perpetuada ainda, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, né? Mas vamos caminhar para esse raciocínio. Uma vez esses setores definindo, eles firmando os compromissos, né, eles dizendo lá o que eles vão se empenhar, é lógico, né? Se eles colocarem algumas coisas que na visão de vocês precisa ser uma meta mais arrojada, é vocês que vai dar aqueles empurrões, né? De repente, assim, você sabe que a caldeira tem dificuldade de fazer, tem dificuldade de fazer DDS, né? E eles não falam nada, né, de aumentar a realização de DDS, você vai dar aquela jogada, né? Pessoal, ó, e DDS, hein? Esse ano a gente fez pouco, hein? Vamos colocar esse compromisso de nós aumentarmos aí X% a realização dos DDS nossos? Ah, eu não sei que não, vamos colocar assim, eu preciso com que a gente aumente. Ah, então beleza, então pá, né? Mas uma vez lá atrás, vocês definindo os dizeres do banner, vocês mandaram fazer o banner, tudo bonitinho, então vocês vão olhar, tudo bem que a gente vai ver isso, né? Lá na OC11, né? Como se dividir a estrutura, né? Para a gente montar um cronograma, vocês podem colocar alguns minutos específicos. Eu não vou falar disso agora para não perder tempo, né? Mas, por exemplo, vocês vão ter falas específicas de cada líder, e aí, como, né? Você já vai ter introduzido esse assunto, o pessoal já vai saber. Pessoal, ó, então assim, ó, de repente é algo novo, né? É aquilo que eu sempre venho falando, tentem adotar algo inovador. De repente, pessoal, ó, então vamos adotar algo para nós que seja, né? É uma novidade e tal. Então, assim, até para firmar os compromissos maiores da nossa liderança, né? Para as questões de segurança, nós temos aqui banners que foram feitos, inclusive, por vocês em relação aos compromissos para esse ano, né? O objetivo final é chegar no fim do ano ou daqui a um ano e nós temos a garantia de que tudo aquilo que foi compromissado por nós aqui, a gente tenha atendido, tá? Então, aqui nós temos o fulano de tal, que é o chefe da caldeira, né? Então, ele vai passar uma mensagem para nós e, simbolicamente, ele vai assinar esse banner como sendo um daqueles que vai tanto nos apoiar quanto nos cobrar no sentido de atender esses compromissos. Olha que legal. Aí vai lá, assina, tira foto, né? É isso, deixa eu voltar para cá.
É isso que a ISO quer quando ela fala de compromisso de gestor. Não é só isso, né? Lógico, tem muitas outras coisas. Participar de treinamento. Eu já escrevi isso para vocês aqui nesses slides. Né? Mas participar de treinamento, conduzir DDS. Quando eu falo participar de treinamento, é o chefe estar lá fazendo um trabalho, fazendo um treinamento de EPI, fazendo um treinamento de trabalho em altura. Ele tem que conhecer. Se ele libera uma atividade, aí como que ele não vai conhecer de trabalho em altura? Não é só a questão, mas ele não sobe. Ele não sobe. Não, mas peraí. Ele não sobe, mas ele libera, ele faz a prevenção de trabalho. Então, assim como o executante tem que saber, né? Tem que saber, lembra disso? Tem que saber. Ele, por ser o cara que libera a atividade, ele tem que saber também. Né? Então, assim, o próprio protocolo do elemento 1, e aí, se vocês quiserem saber detalhes, né, do que era auditado, de tudo aquilo que se esperava da liderança, tá lá no protocolo. Aí eu pergunto para vocês, alguém leu aquele protocolo? Eu sei que vocês gostam de ler pra caramba, não precisa ter tumulto para poder me responder agora não, calma, não, vamos devagar, por parte, peraí, né? Mas tá lá, tá na íntegra, de repente guarda aquilo debaixo do braço, amanhã ou depois vocês podem pincelar alguma coisa de lá, para que possa auxiliá-los no dia a dia, né? Então, não só o elemento 1, mas na sequência aqui, vamos falar na sequência, nós tínhamos o elemento 3, né? E de novo, né, pessoal, vamos lá assim, ó, eu canso de falar e sempre falei, vou continuar falando, essa questão da importância da gente ir com o passar do tempo, né, e descentralizando a nossa área, descentralizando, né? Então, se a gente olha para esse elemento 3 aqui, ó, que fala sobre inspeção, né, de repente alguns falam assim, Everton, mas eu sei que quem faz a inspeção é o técnico. Não, tudo bem, ele tem a inspeção dele, tá? Só que assim, dentro de um sistema mais estruturado, no qual a segurança ela seja perpetuada por todos, né, é um bem comum, de interesse de todos, né? De forma estratégica, você vai ter lá grupos, né, que façam parte de uma inspeção programada, né, e no qual eles sejam treinados, isso é procedimentado, e eles têm um checklist. Né? Então, como que funcionavam essas inspeções planejadas? Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um cronograma, onde nesse cronograma, né, a fábrica todinha estava dividida em áreas, não só setor, mas áreas, né? Caldeira era dividida lá, ó, pátio de bagaço, né? Então, pátio de bagaço, caldeira e áreas comuns. Áreas comuns era, né, rua, pátio, onde que ficavam os caminhoneiros e tudo mais tal, né? E aí você tinha lá recepção de fruta. Então, na recepção de fruta, tinha lá silo, tinha pátio de caminhões, tinha rampas de descarga, né? Então, esse cronograma ele era bem complexo, ele era dividido por área, né? E aí, já era um cronograma por conta disso. Além das áreas, nós tínhamos todos, não sei se eu vou conseguir pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, poderia ter, o cabeçudo aqui não pensou, mas poderia ter, né? Separado com antecedência. Mas é um tempo deu. Ô, aranha, sai daí, aranha. Elemento 3. Deixa eu ver o que eu tenho de elemento 3. Se eu conseguir mostrar o cronograma. Eu não sei se eu vou ter o cronograma do elemento 3. Será que eu vou ter? Elemento 3. Não. Pastinha vazia. Só para que vocês vejam. Lista de presença, checklist. Eu vou até mostrar o checklist, plano de ação, auditoria, elemento 3. Deixa eu ver o que tem aqui. Cronograma aqui, ó. Vamos lá, então, deixa eu só mostrar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, vocês conseguem ver o que eu estou mostrando aí, né? Sim, sim. Olha que legal, ó. Então, todas as áreas, ela era dividida dentro de um cronograma de um ano, né? Janeiro, fevereiro, tudo bonitinho e tal. E aí nós tínhamos esses números, né? Por exemplo, aqui, ó, em janeiro, nessas 2 primeiras semanas de janeiro, o auditor número 8 que vai fazer a inspeção. É lógico, ele tem um checklist para isso. Quem que era o inspetor número 8? Deixa eu movimentar para cá. Aqui, ó, o 8 era o Galhardo, José Galhardo. Então nós tínhamos lá, ó, pessoal, interessante, hein? Ó, olha o que eu vou falar para vocês. Eu vou olhar os nomes, eu vou falar os cargos, para que vocês vejam que, além de atender a questão do elemento 3 de ser inspeção, vai de encontro, lembra disso? Vamos estar integrando as ferramentas, vai de encontro às premissas que nós vimos, que nós falamos
um pouquinho do elemento 1. Ó, vou falar aqui, ó. Chefe de elétrica, chefe de automação, chefe de produto acabado, chefe de caldeira, chefe Carlos Alberto Rodrigues, chefe de ração, chefe de qualidade, engenheiro de qualidade, chefe de produção, chefe do NFC, chefe do turno da noite, que era o pessoal chamava ele de quero-quero, né? Que é o Adão, chefe de fábrica, chefe de fábrica, chefe de fábrica, chefe de fábrica, chefe de recepção, inclusive Stefanelli, que Deus o tenha, faleceu, acho que faz uns 3, 4 anos, né? Edmilson, chefe de expedição, Silvinho, chefe de óleo, o Levi, chefe de laboratório, e só o Carlinho que era almoxarife, ó. Não era chefe, só tinha um aqui. Mas olha aqui, né? Então, 95% aí dos nossos inspetores, eles eram chefes. E aí, dentro de uma forma programada, o cara já tinha o checklist, ele sabia. Em janeiro, nas 2 primeiras semanas, ele ia fazer inspeção aqui na recepção. Aí, ele ia descendo lá, ó. Nas 2 últimas semanas de janeiro, ele ia no armazenamento de matéria-prima. Então, em fevereiro, olha que legal, ó. Vou grifar aqui, ó. Tudo era desse jeito. E esses números que vocês estão vendo aqui, ó, é a pontuação do local aonde ele foi ver, onde ele foi fazer a inspeção. Porque se a gente pegar... Cadê? Eu quero pegar o checklist. Esqueci. Cadê o checklist? Aqui, checklist. Esse checklist, isso, é o checklist que todos os inspetores tinham. Então já tinha o nome, o período que ele tinha que fazer, quem tinha que fazer e até quando ele tinha que fazer. Tá? Então, ele colocava lá a pontuação, né, de 1 a 5 e tal. Olha lá, e aí a gente tem o percentual e já dá automático, ó, né? Esse percentual, depois nós vamos ter uma média, nos quais é alimentado aquela planilha lá, nessa aqui. E a gente tem alguns inspetores que são mais críticos. Por exemplo, ó, inspetor 3, né, pela inspeção dele, a área teve quase 95% de conformidade. Ao passo que se a gente pegar aqui, ó, um outro, né, se a gente pegar a mesma área, ó, lavagem de fruta, deu um percentual de 77, o outro 95. Então, é a mesma área. Não que se teve mudança, mas o que muda muito, não que se teve mudança nas partes físicas e estruturais, mas o que muda é a criticidade. Né? Tem pessoas que são mais críticas, é lógico, e é só seguir o checklist. Esse era o checklist, ó. Né? Então pegava as questões de piso, iluminação, luminária, instalações elétricas, cabine elétrica, articulação, sinalização. Tá vendo? Então pegava coisas que até então era, vamos dizer assim, tanto responsabilidade da áreas, né? Quanto até então era até gerência nossa. Então, sinalização, por exemplo, se via muito placa lá de extintor, ó, né? E aí, por exemplo, assim, uma placa danificada. Era uma pendência que ia aparecer para quem? Era uma pendência que ia aparecer para a área de segurança, né? Porque uma das coisas que a gente deixava bem claro, assim, as áreas eram responsáveis pelas manutenções daquilo que existiam lá. Né? Mas, por exemplo, assim, ó, se tinha um extintor que precisaria ser recarregado, ou alguém utilizou, ou de repente está despressurizado, alguma coisa assim, né? Se passa um diretor, se passa um gerente, o que vai acontecer? Não é uma gestão nossa? De tempo em tempo a gente não faz checklist? Não vamos tirar o nosso da reta, não, porque o que é nosso temos que assumir, claro, eu vou tirar o meu da reta, não é verdade? Então, esse checklist pegava várias situações. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse checklist para vocês. Era um checklist só, né, que era um padrão já adotado, que se praticava, que se usava ele, né, em todos os setores, em todos. Né? Então, lógico, né, gente, vai fazer um checklist desse no escritório administrativo. Né? Então, assim, ó, as questões de luminárias tendem a estar numa condição diferente de alguns outros setores da fábrica. Por isso que, além de tudo, o inspetor tem que ter bom senso. Né? Então, é a mesma coisa de auditoria de 5S. Né? Uma coisa é você ter um padrão e ter uma exigência para um escritório. Outra coisa é você ter um padrão e ter uma exigência para uma área de produção, principalmente, de repente, uma área de resíduo. É diferente. Né? Então, assim, todo ano eles eram treinados, esses
inspetores, para eles saberem lá, quando ele coloca um 5, quer dizer que não necessita de melhoria nenhuma, não apresenta nenhum risco. Quando ele coloca um 4, não apresenta risco, mas pode ser melhorado. Ou coloca um 3, apresenta risco de baixo impacto. Opa, beleza, mas o que é um risco de baixo impacto? Já tem que ter tudo isso definido, né? Aí já vai de encontro um pouquinho com aquilo que nós falamos há meia hora atrás. A gente tem que saber de identificação de perigo e avaliação de risco, né? E o que mais é dificultoso para nós agora nesse momento é a classificação desses riscos. Nesse caso aqui, o que é baixo impacto, né? O que é alto impacto, né? Então eu tenho que ter esses critérios, principalmente para aquele que não é técnico, é um encarregado diário e tudo mais, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele pega a pranchetinha dele e vai dar uma andada na fábrica para cumprir a responsabilidade dele no sentido de fazer o checklist. Beleza, mas ele tem que ter discernimento, ele tem que ter treinamento, ele tem que ser capacitado, né? E aí, pessoal, interessantíssimo. Olha que legal. Elemento 3. Deixa eu abrir de novo uma coisa que eu quero abrir para vocês aqui. Nós estamos falando de inspeção. Deixa eu voltar aqui. Eu já mostrei isso, né? Vou mostrar de novo. Não vou abrir de ninguém aqui, não. Vou abrir esse aqui. Olha aqui. Vou pegar um exemplo qualquer, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar essa escada. Esse aqui foi o trabalho que eu passei para vocês. Por que no primeiro item dessa foto eu coloquei aqui, ó, inspeção programada? Por quê? Vamos lá. Se eu sou o diretor, se eu sou o gerente, né? Se eu sou o CEO, sei lá, tudo mais tal, se alguém me pede dinheiro para adequar uma escada dessa, primeira coisa que eu vou me perguntar, né? Qual que foi a inspeção? Em que inspeção que isso foi vista? Né? Então, por quê, pessoal? Essas efetividades das inspeções, cadê? Então, essas inspeções, elas têm que se mostrar efetivas. Todas aquelas solicitações de verba, no sentido de se melhorar, de se corrigir, sei lá, tudo mais tal, todas essas solicitações, elas têm que surgir das próprias ferramentas que já existem no sistema. Olha que interessante, né? Então, assim, se eu peço dinheiro para adequar, cadê? Aqui, ó. Se eu peço dinheiro para adequar uma escala dessa, né, eu vou demonstrar, eu vou comprovar e tudo mais tal, que é um plano de ação que surgiu de uma inspeção planejada. Olha que interessante, sabe? Então, tipo assim, e aí nas inspeções, lógico, né, gente, pode surgir pendências que tenham pesos menores, pesos maiores, tudo mais tal. De repente aparece lá algumas pendências como reforçar a demarcação de área ou reforçar as pinturas de solo para extintor. São coisas que não são críticas, são coisas que até então, por exemplo, de repente tem até tinta no almoxarifado, não vai ter gasto nenhum. Isso pode ser, de repente, programado para um dia de parada, pode esperar daqui uns 20, 30 dias, não tem problema, né? Mas olha que interessante. Então, eu quero que vocês, além de tudo, saibam trabalhar com esses planos de ações. Cansamos de falar de plano de ação, né? Mas, de repente, vai surgir lá um item crítico com uma escada dessa, né, que não atende à norma, só que no que nós vamos se esbarrar? Na questão de liberação de verba. Você cotou lá três empresas, né? Apareceram 3 propostas. Beleza, tranquilo, a mais barata está R$60 mil, né? Então, assim, quando eu falo de proposta, vou navegar na maionese agora, hein? Então, eu vou mostrar para vocês o que aqui. Olha a integração que eu tenho. O chefe, que atende as premissas do elemento 1, que participa do sistema por ser um inspetor, que está no elemento 3, que uma não conformidade identificada naquela escada vai acionar o elemento 14 de controle de engenharia. Ué, mas por quê? Ué, pensa comigo. O cara que faz a inspeção, ele sabe do padrão. Vocês concordam comigo? Se o cara identifica algo e aponta que está errado, o que ele está... qual que é o entendimento que eu tenho? Eu tenho o entendimento que ele sabe qual é o certo. Porque ninguém vai saber... Deixa eu fechar isso aqui. Ninguém vai saber discernir, ninguém vai saber apontar, ninguém vai saber comparar se ele não tem um padrão, ou se ele não sabe qual é o correto. Se ele olha para aquela escada e fala assim, opa, essa escada está irregular, é porque ele sabe qual é o correto. Né? Então, vamos imaginar, ele identificou isso lá na inspeção planejada dele. Passou para o coordenador, tudo mais, tal, vai entrar numa planilha de acompanhamento de pendência e tudo mais,
é um item a ser cotado, né, para ser solicitado verba. Tá lá. Em que sentido que vai entrar o pessoal de controle de engenharia? No momento de definir um escopo, né, de adequação. Qual que é esse escopo? Eu vou definir quais são os critérios, né, a serem cotados para esse serviço específico. Então, qual que vai ser o escopo? O escopo vai ser assim, escada, né, de lance linear que atenda a RTP4, né, com 2 divisões de descanso, com material em ácido carbono a ser feito assim, assado, com espaçamento entre os degraus dessa forma, assim, 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 vai ser detalhado. Não só as questões técnicas de fabricação, mas principalmente a questão de atendimento às normas. Ok. Então, uma vez a gente tendo o escopo definido, se vai lá uma empresa, se vai 2, se vai 3, se vai 4, o que vai acontecer? Todas as empresas vão falar na mesma linguagem. Né? A tendência é a gente ter os orçamentos mais equalizados. É isso que eu tenho que entender. O que é um orçamento equalizado? É quando eu tenho um escopo definido e todo mundo está cotando de uma forma, vamos dizer assim, homogênea, de uma forma só. Né? Lógico, né? Você já vai definindo um escopo, não só as questões de fabricação, de execução e tudo mais, tal, mas as questões que dizem respeito a áreas de apoio, né? A atividades de apoio. Por exemplo, assim, ó, vai utilizar um MOOC. Ok, então o MOOC vai aparecer no escopo. Porque se você fecha com uma empresa que não tem MOOC, sabe o que vai acontecer? Se você não definir o MOOC no escopo, é capaz de utilizar uma talha para tentar economizar e jogar isso contra você. Escuta, mas no escopo você não apresentou que tinha que usar o MOOC? Então, e se for um guindaste? Você paga aí, ó, 2, 3, 5, você paga 6 mil reais a hora de um guindaste, a hora. Dependendo do guindaste. Sabe, pessoal? Então, uma coisa que muitos técnicos se queimam é por essa questão, né, de estar corpo a corpo com a manutenção, com a engenharia e tudo mais tal, e principalmente se antever nessas questões que dizem respeito, né, a ter impacto nas questões financeiras, tá? E não é só questão financeira, como, eu contratei um MOOC, porque é assim, pessoal, não sei se vocês sabem, né? Vamos imaginar, eu preciso de um MOOC para retirar uma válvula de vapor lá na caldeira, uma válvula de difícil acesso, tá a 10 metros de altura. Por que às vezes se opta muito por guindaste? Porque às vezes não só pela altura, né? Mas pela distância de lança que eu tenho que dar para poder passar por cima de vários obstáculos, né? Às vezes nem é tão alto assim, né? Mas quando você contrata um guindaste, eu liguei lá em Sertãozinho, né? Sertãozinho tem uma empresa grande lá, rapaz, esqueci o nome dela. 2 mil reais é um MOOC de 60 toneladas, 2 mil reais a hora. Sabe a partir de quando que você começa a pagar? A partir do momento que ele sai de lá. Né? Se ele vai gastar de lá até aqui meia hora ou 1 hora, sei lá, tal, você já está pagando. Aí você chega na portaria. Coloca isso na cabeça, pessoal. Deixa isso navegar. Eu sei que vocês têm uma mente, né, que 50 tons de vermelhos, né? Deixa navegar bastante aí. Eu sei que vocês gostam de florir um pouquinho, né? Mas pensa, o guindaste saiu da empresa, você já está pagando. Chegou na portaria, na escuta segurança, né? Escuta, chegou um guindaste aqui para você fazer a inspeção dele. Beleza. Aí você demora. O tempo está passando, já passou 2 horas, a empresa já pagou esse guindaste sem trabalhar. Tá? Aí, ok, você foi lá fazer a inspeção. Né? Pegou lá no guindaste, por exemplo, olha que interessante, hein? Não tem sinal sonoro de marcha ré, tem que adequar. Putz, aí o que vai acontecer? A empresa aqui é responsável, tudo bonitinho e tal. Mas se você não tiver uma cláusula contratual no sentido de demonstrar muito claramente, primeiro, o que vai ser inspecionado no guindaste, para que a empresa mande o guindaste para você de acordo com os seus padrões. Né? Mas de repente você só liga lá no guindaste e fala, não, eu preciso de um guindaste, por favor, me manda, ok, tal. Chega aqui, você começa a exigir coisas que até então não faz parte do dia a dia, né? A adequação até pode ser feita pela empresa do guindaste, tudo bem, a adequação vai ser feita pela própria empresa que está te alugando. Só que o guindaste está parado e a questão contratual determina com que você pague desde o momento que saiu de lá. Você vai perder quase meio dia ou um dia inteiro sem usar o guindaste e vai ter que pagar o guindaste. Sabe? Então, assim, qual é a sacada de forma inteligente? Primeiro, já ter as empresas
homologadas. As empresas que já fazem esses serviços, elas vão ter que estar já homologadas. O que isso quer dizer? Os documentos enviados, os operadores já têm que ter integração certa, né? Sempre quando vencer um ASO ou outro lá, eles sabem que tem que enviar. Todo mês é necessário mandar para o escritório a CND, então o escritório de contabilidade dessa empresa todo mês já está pagando. Por quê, pessoal? Olha que interessante, a hora que o chefe da manutenção precisar, é lógico, né, gente? Uma coisa é eu trabalhar de forma planejada. Você está numa reunião de produção, e aí você tem lá algumas coisas serem verificadas, e o pessoal da supervisão, da gerência, determina, ó, hoje é dia, que dia que é hoje? 25. Beleza. Então, dia 28 é domingo, né? Então, dia 28 a fábrica vai ter uma parada, beleza? Beleza. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, quem tem que correr atrás de tudo, lógico, né? Cada um vai correr atrás daquilo que é da tua área. O chefe da manutenção vai olhar para você e falar assim, ó, Everton, ó, vai ter guindaste na fábrica, hein? Beleza? O que já passa na tua cabeça? A resposta é automática. Falei, beleza, quem que você vai contratar? Ó, não se esquece de atender a integração aí, hein? Tá tudo certinho, checklist e tal. Se você tem empresas que já são homologadas, eu já tenho a Recon para serviço, tenho contrato com eles, beleza. Ele sabe quais são os nossos padrões, ele sabe, ele tem modelo do meu checklist, ele sabe que assim que ele chegar aqui, ele sabe o que eu vou exigir e tudo mais e tal. Eu não vou ter surpresa. Vai ser rápido, vai ser muito ágil. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu quero com que vocês pensem, eu quero com que vocês se antecipem. E aí é lógico, né, pessoal? Se eu tenho um padrão, se com o passar do tempo eu vou criando e apresentando todos, falando a mesma linguagem e tudo mais e tal, eu vou descentralizar a nossa área. O que eu quero dizer com isso? O chefe da manutenção já sabe. Se daqui a algum tempo ele vai precisar de um guindaste, ele já vai ligar e falar, ó, aqui está a lista de documentos que tem que passar, esse aqui é o checklist que a segurança faz inspeção, tá? Então, esses aqui são os nossos padrões, aqui são os dias de integração que você tem que fazer integração tudo bonitinho. O chefe da área já vai se preocupar no sentido da empresa atender tudo isso para nós não termos dor de cabeça. Agora, se a gente pensa em centralizar nossas áreas, o que vai acontecer? É eu que vou entrar em contato com a empresa, tá errado, não é você. É eu que vou mandar a lista de documento, tá errado, não é você. Né? Então, assim, eu estou falando disso, pertinente ao elemento 3, porque as inspeções planejadas, vamos dizer assim, é o coração do budget de uma empresa. É que quando eu falo budget, né, depois a gente pode até falar com um tempinho maior, eu preciso entender dentro do budget o que é CAPEX e o que é OPEX. Tá? Essas grandes empresas, usina, até a Viralco e tal, essas empresas até de médio porte e tal, né, até por questões tributárias. Tá? Então, tem as divisões, tem itens e tem produtos e tem serviços que incidem uma carga tributária maior ou menor. Tá? Quando você lida com um investimento que é um CAPEX, ou quando você lida com gastos de rotina, que é OPEX. Então, a gente precisa saber. É que a hora que eu falo de budget, o budget em inglês é orçamento. A hora que eu falo de budget, o que está vendendo agora? Sorteio, rapaz. Então, assim, quando eu falo de budget, estou falando de orçamento como um todo. Né? E quem coordena o orçamento, quem coordena o budget, quem que é? Olha a setinha aqui, é o responsável pelo setor de manutenção. Né? A gente tinha muitas brigas interessantes, muitas brigas. Né? Por exemplo, assim, uma das maiores brigas que nós tínhamos era assim, eu preciso fazer uma adequação numa plataforma. Será que é uma melhoria de segurança ou uma melhoria de manutenção? Everton, mas qual a diferença? Custo é quem vai pagar. Quem vai pagar é a área de segurança ou quem vai pagar a manutenção? Até que a diretoria uma vez determinou, não, o que é de conservação é manutenção. Né? O que é de adequação é segurança. Então é importante a gente ter essas divisões na nossa mente, porque de repente a gente olha para uma escala daquela que eu mostrei, né, e vai entender assim, por exemplo, isso aqui é conservação, é manutenção, e você não pede dinheiro. Pensa comigo, gente, né? Desce o degrauzinho um pouquinho aí, vamos ser sinceros. Vocês acham que a questão da manutenção tende a solicitar uma verba? Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar de novo aqui. Aqui é uma escada, onde não era na manutenção, os caras da manutenção não subiam aqui, tá? Era uma área específica deles, e se eles não, se eles não têm a tendência de pedir verba
verba, ou quando pede, é só aquilo pelos quais eles são cobrados, vamos pensar um pouquinho, né, gente? Não vamos ser hipócrita de pensar. Vocês acham que a manutenção vai solicitar dinheiro para adequar uma escada dessa? Não. Isso tem que ser da própria área, são os usuários. É aquilo que a gente tem que colocar na cabecinha do pessoal. O que eles se expõem no dia a dia, no qual, para eles, precisam ser adequados, por eles serem os principais interessados. Né? Nós cansamos de falar sobre essa ótica aí, cansamos. Né? E aqui, nesse sistema aqui que a gente falou, ó, nesse sistema que nós falamos aqui do elemento 3, né, as inspeções eram feitas no sentido de verificar, né, toda e qualquer não conformidade que existisse. É que quando o cara levava esse checklist, e lógico, né, pessoal, olha que interessante, ó, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, já é 11h15, mas depois eu vou separar para a gente ver depois direitinho. Né? Dependendo da criticidade do item que foi visto na inspeção, era feito um formulário, tirado uma foto, tudo bonitinho e tal, tudo isso era arquivado, né, para que inclusive se acompanhasse dentro do plano de ação, o que ia ser solicitado verbo ou não, igual nós falamos, tudo bonitinho, certinho, né? Mas, por exemplo, nessas questões de se inspecionar, a hora que chegava lá para o responsável do elemento 3 do checklist, tudo bonitinho, era ele, junto com a gente da segurança, que fazia um filtro, fazia uma triagem. Ó, isso procede. Quantas vezes a gente fazia reclassificação? Não, ó, peraí. Isso aqui ele disse que não é crítico, mas é crítico sim. Aqui está no local onde muita gente passa. Então a gente refazia classificação, reclassificava. Ou às vezes também, na própria reunião que a gente definia lá, uma vez por mês a gente sentava, tal, era feita essas divisões, né? Escuta, não, mas isso aqui não é segurança, isso aqui é manutenção. Aí chegava o chefe da manutenção, falou, não, aonde que isso é manutenção, você está louco, isso é segurança. Nesses impasses, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que levar para o gerente da fábrica. E aí, Carlos, é segurança ou é manutenção? Né? Ele sempre perguntava assim, ó, aonde tem mais dinheiro? Né? Não, segurança não tem dinheiro. Então eu falava assim, Cristiano, faz isso aí. Então, se eu falasse que eu tinha dinheiro, é que na verdade, pessoal, né? Depois, já são 11h15, a gente vai continuar falando mais disso. Vocês estão vendo como eu preciso usar muito mais, quer ver? Deixa eu sair daqui. Cadê vocês? Interrompimento. Cadê vocês? Aí, tá. Deixa eu voltar para cá. Beleza. Vocês estão vendo como que eu vou precisar ter bastante aulas ainda da OC12, onde a gente olha, né, para um sistema como um todo. E isso eu vou procurar sempre, né, além de apresentar as ferramentas individualizadas de cada protocolo que a gente tinha e tudo mais, tal, eu vou procurar sempre estar fazendo alguns exercícios com vocês no sentido de integrar essas ferramentas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o elemento 3, que era a inspeção. Eu fiz questão de conotar, né, de dar bastante conotação, bastante ênfase, dizendo lá que quem fazia inspeções eram chefes, que tinha responsabilidade deles em relação à segurança, que atendia assim, ao mesmo tempo, o elemento 1, né, contra a questão da supervisão, né, ser atuante no sistema. E aí, quando eu tinha algo que envolvesse manutenção e tudo mais, tal, né, em definição de escopo, melhoria e tudo mais, tal, eu já acionava o elemento 14. E o elemento 14 de controle de engenharia, né, ele não era só acionado dessa forma, de forma corretiva. Não, né? O controle de engenharia é um dos corações do sistema. Tanto no sentido preventivo, quando algo ainda vai surgir, né? Ou que seja no sentido corretivo, igual nós falamos aí. Né? Mas assim, sabe, eu tenho que ir entendendo, né? Eu tenho que ir entendendo como que funcionam essas integrações. Lógico que eu não consegui explorar tudo isso ainda, né? Então, na terça eu vou continuar explorando isso com vocês. Quero continuar falando da integração desses elementos. Posso, lógico, igual eu fiz aqui, mostrar o checklist, mostro como era, né, a programação. De repente, assim, ó, e é lógico, pessoal, sempre com a mesma finalidade, né? Olhando vocês atuando, e de repente numa empresa que onde tenha um sistema melhor que esse, mais avançado, mais estruturado, ou que se não tenha, e daí você tira lá um checklist, né? Então, nossa, na empresa que eu trabalho, só eu faço inspeção, né? Então, assim, ó, o que você começou a fazer no seu dia a dia, para que os encarregados saibam os papéis deles em relação à segurança. É a sua atitude no dia a dia que vai começar a plantar essa sementinha, viu?
É essa atitude sua. O que nós falamos lá atrás? Cansamos de falar no elemento T10, aí, desculpa, no elemento 10. Na C10, cansamos de falar isso. Não, os chefes aqui na minha empresa não faz DDS, só eu faço. Mas peraí, o que você começou a fazer? No sentido de monitorar as pessoas que precisarão conduzir os DDS, só que de forma muito transparente, é identificar essas pessoas, é tratar cada perfil, é, além de tudo, na hora de apresentar essa proposta para o gerente ou para o diretor, você ganhá-los, né? No sentido, porque assim, né, pessoal? Não vou dizer que isso não tem que acontecer. Se o chefe cruzar o braço e falar assim, ó, eu não faço DDS, não tem quem faça eu fazer DDS. Beleza, mas você já tem, né? A determinação da gerência, você tem lá a determinação da diretoria. Isso vai ter que ser top-down, vai ter que ser de cima para baixo. Para o bichão, ó, você quer ou não quer fazer, o problema é teu, mas você vai ter que fazer. A gerência determinou, inclusive isso vai ser monitorado, né, semanalmente. E eu vou repassar para o meu gerente, quem está fazendo e quem não está. Né? Lógico, você não vai falar desse jeito. Né? A forma de falar é sempre no sentido de ganhar a pessoa, né? Ganhar para o teu lado. Você tem aquele que tem dificuldade? Tem. Você vai estar com ele lá todo dia no início. Você vai levar um tema lá todo dia. Né? A pessoa vai começar a gaguejar, mas você vai ajudar. Depois de um tempo, você vai comparar como era no passado. Né? Não, de repente, não um passado tão distante assim, mas como está agora. Né? É aquilo, pessoal, oportunidade para fazer diferente, vocês têm e tem muita. Eu tenho exemplos aí de colegas conhecidos, eu tenho exemplos de parceiros muito próximos, né? Tem pessoas que se acomodaram em fazer só aquilo no dia, né? Que é o basicão, não faz mais nada além daquilo, né? Então, assim, e o mercado é esse, né, gente? O mercado, ele quer quem se desafia, quem inova, quem estabelece aí metas arrojadas, né? Quem pode trazer ganhos, né? Inclusive agregar valores aí aos produtos e serviços de empresas. É isso, vocês podem fazer muita coisa diferente, né? Por exemplo, assim, ó. Então, ó, eu vou falar duas coisas para vocês que aconteceram em 3 dias. Para finalizar a aula, tá? Eu vou falar duas coisas que aconteceram em 3 dias. Que eu olhei para isso, sabe de que jeito? Igual o pica-pau. Sabe aquelas cifras de dinheiro no olho? Sabe disso? Eu olhei desse jeito. O que eu fiz? Saiu aquela portaria 20. Uma portaria conjunta, Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, determinando quais ações deveriam ser registradas daquilo que eles conduziam em relação à Covid. Beleza. Já fiz. Vocês viram lá o manual que eu mandei? Já teve gente que me ligou, falou, Ayrton, preciso de um relatório, esse protocolo que você mandou aqui foi legal e tudo mais e tal. Só que o que as empresas estavam fazendo? Na verdade, estão, né? Algumas no sentido de ter as ações, mas não evidenciava, não registrava. Aí o cara do mercado me perguntou ontem, Ayrton, mas as máscaras de tecido eu tenho que fornecer? Aí eu mostrei para ele, ó, tá vendo a portaria aqui? Ó, ela fala que máscara de tecido é um EPI. Embora não se tenha CA, né, por ser algo específico a essa pandemia, você tem que fornecer. Né? Então, nossa, mas eu tenho que trocar a cada 3 horas. Falou, ó, além de você ter que trocar a cada 3 horas, eu te oriento a ter um documento que comprove que ele esteja trocando a cada 3 horas. De repente, máscaras de cor diferente. Ó, a máscara azul é das 8 às 11, hein? A máscara verde é das 11 às 2, hein? Ou números, alguma coisa assim. Sabe? O que eu estou fazendo é orientando ele, tá? Sobre aquilo pelo qual ele possa ser cobrado. Eu estou ganhando dinheiro em cima disso, porque eu não estou inventando. Eu estou pegando a portaria, estou interpretando como ela vai ser cobrada, e teve um monte de estabelecimentos que foram autuados. Aí depois fica ligando. Isso foi uma situação. Qual foi a outra situação? Não lembro que eu passei para vocês. Se eu não passei, eu vou marcar aqui e passo para vocês. Eu passei para vocês uma decisão do TNU, da Turma Nacional de Uniformização, em relação à sinalização de EPI eficaz no PPP? Eu passei para vocês? Não, né? Não. Eu acho que não. Saiu uma decisão recente da Turma Nacional de Uniformização, que é a TNU, tá? No qual determina o seguinte: se o segurado se sentir prejudicado em relação às informações que a empresa declara no PPP e sendo indeferido o processo administrativo no INSS por conta dessas, né, incongruências, ele pode, fundamentalmente determinado, ele pode questionar as empresas.
ao fato de pedirem documentos que comprovem aquilo que ela colocou no PPP. Por exemplo, assim, ó, tá lá, né? CAs. Que protetor que você utilizou? Tem lá 3 CA. Eu posso pedir a cópia da ficha de EPI. Olha que interessante. Tá lá, né? Foi tentado as medidas de ordem administrativa, coletiva e tudo mais, obtendo-se o EPI somente como, né? Tudo aquilo que a gente sabe lá. O que você tem para demonstrar, o que você tem, né? Então, olha que interessante. Né? Então, por quê, pessoal? Por que está se fechando esse circo? O judiciário estão dando, né, todas as conotações de se mostrarem favoráveis às empresas que utilizam o EPI, somente o EPI, no sentido de descaracterizar a nocividade de um agente. Isso está onerando consideravelmente os cofres públicos, né? Porque se o INSS refuga na via administrativa, a justiça vai e concede. Né? Então, a justiça quer fazer o quê? Quer fechar mais o cerco para o lado das empresas. Se ela colocar lá, o EPI é eficaz, ela tem que ter todas as sustentações que possam comprovar que aquele EPI ele é eficaz. Né? Então, eu estava lendo o voto do ministro, eu vou mandar para vocês, é um artigo, na verdade é o próprio voto, né, dos ministros lá da TNU, tem 26 páginas. Eu estava lendo aquilo, olha que interessante, tá lá, entendimento do judiciário. Se o ruído passa de 85 decibéis, independente que seja insalubre ou não, a empresa teria que pagar as alíquotas complementares, cara. Aí eu escrevi no LinkedIn, eu vou mandar o link para vocês lá, eu conversando com o Vendrame e tal, né? Escrevi lá, que empresa que paga a alíquota complementar? Para esse caso do ruído, não. Se você tem uma função que se expõe a 88, 90, não tem problema tal, mas você fornece EPI, você treina, você inspeciona, você troca periodicamente, né? Tem tudo aquilo da NR6 que tem que atender, você atende, você tem uma excelência em termos de gestão de EPI, perfeito, beleza, tá? Por conta disso você não paga insalubridade, não é? Mas é claro, qual que é o entendimento do Supremo? Independente de se existir EPI ou não, passou de 85, a especial é garantida. Para isso, as empresas teriam que pagar. Quem que paga? Ninguém paga. Por que eu olhei para isso com cifra de dinheiro? Por quê? Porque eu já fiz os meus contatos com os advogados. A hora que vocês começarem a pegar para o PPI que vocês, né, não concordam com as informações que está aí, vamos elaborar algumas cartas, vamos ter algumas solicitações bem fundamentadas para pedir para as empresas, né? Porque a finalidade é uma só, é analisar o do PPP, para ver se ele está contento ou não, no sentido de colocar as informações que sejam precisas, não é isso? Porque senão o segurado, o ex-funcionário, tudo mais tal, ele pode, né, solicitar uma correção, ele pode alegar, tudo mais tal. Começando pela descrição da atividade. Não, mas eu não fazia isso que você colocou aqui. Não, aqui está dizendo que eu só me expunho em ruído. Não, mas eu entrava em câmera fria. Eu soldava também. Então, sabe? Então, tipo assim, fundamentalmente, né, desde que sejam alegações que consigam se provar, as empresas estão ferradas, cara. As empresas estão ferradas. É isso, né? E eu tô vendo isso vocês atuando no mercado. Daqui, não em agosto, mas setembro, outubro, vai. Uma hora vai. Vai demorar um pouquinho, mas vocês, pô, vai estar no mercado aí, cara. Fala um pouquinho, vai. Só eu falei hoje, pelo amor de Deus. Na terça a gente continua. Fala aí, Soneca. Fala alguém. Alô, Oi? vamos falar, pessoal. Fala Pode pra falar, Flávia Soneca. falar aí, ó. Flávia que gosta de falar, velho. A Flávia tá comendo, certeza. Fala, Mazuco. Eu não tô indo falar, não. É isso aí. Vamos fazer Tá, isso. então Reciclagem Então- ano que vem. Então vamos finalizar a aula. Amanhã vai ser o CAL e na segunda o LAU. O conteúdo do LAU vai ser para eventos, inerente ao C11, porque é a área dele. Tá? Então, o LAU vai dar uma introdução com vocês na segunda-feira. E aí ele só vai voltar com a gente em agosto, porque o LAU vai pegar férias dia 1º de julho, só volta dia 1º de agosto. Então, lá em agosto, ele vai ter mais 2 aulas. Aí ele vai dar continuidade e tal. Ele vai falar. Ele é. Como chama aquele cara? Ele é mestre cerimonialista. É cerimonialista. Cerimonialista. Faz cerimônia. O cara.
eventos, né? O cara é expert nessas coisas. Então, forma de se falar, dicção, conduzir e tudo mais. Então, ele vai nos ajudar nessa questão da UC11. E aí a gente vai continuar ainda com os conteúdos da UC12. Tem bastante coisa que eu quero, né? E se vocês toparem, já vai pensando isso, se vocês concordam ou não. A gente não ficar muito tempo, perdendo muito tempo na UC11, falar sim da UC11, mas de repente rever algumas coisas, né? Preparando um pouquinho mais para o mercado, algumas coisas novas, ou alguma coisa de lá de trás que não ficou legal. Sei lá, vamos tentar fazer algo que vai enriquecer mais. Você que manda. Beleza? Não mando nada, compartilha. Que vi nós abraça. Vai falando isso aí que você vai ver só. O Mazuco escutar isso. Vai dando ideia, você vai ver. Abraço também. Marquinhos escutar isso aí depois na gravação.